Sueli, pode ser você? Pode sim, eu faço. Mestre Jesus, neste momento, queremos pedir a Deus, nosso Pai Criador, que abençoe a cada um desse grupo, abençoe esse grupo, nos fortalecendo no conhecimento que estamos tendo, para colocarmos em prática no dia a dia. Sabemos que estamos nesse mundo de provas e expiações, mas que consigamos a cada dia nos tornar pessoas melhores, a cada dificuldade que possamos entender que é a oportunidade de um degrau em caminho para a nossa evolução. Que Jesus proteja e abençoe a cada um de nós. Assim seja. Assim seja. Bem, muito boa noite a todos, então. Espero que todos estejam bem. Obrigado, Sueli. Prazer estar aqui com vocês novamente, para que nós possamos dar continuidade ao estudo dessa obra, né, que é preparatória para o estudo do que é o Espiritismo, que é o ensinamento do Espiritismo, né, na sua forma mais simples. E hoje nós trataremos aqui dos itens 11 a 21. Só lembrando, deixa eu só tirar aqui da tela. Um pouquinho. Vou fazer um ajuste aqui. Pronto. Então, nós inicialmente vamos relembrar os itens 1 a 10, sobre os quais nós tratamos na semana passada, para depois nós entrarmos nos itens 11 a 21. Somos imortais, então por isso nós não devemos temer a morte, né? Então, sempre lembrando dessa distinção que nós devemos fazer entre imortalidade e ser imortal e ser eterno. Eterno, só Deus. Imortal, todos nós somos. Então, quando nós fomos criados, espíritos, a partir dali nós não mais morremos. O que morre é o nosso corpo, né? São princípios sobre os quais a doutrina espírita está assentada. A justiça de Deus. Não há injustiça no mundo. Às vezes a gente vê uma determinada situação e a gente diz assim, isso é muito injusto. Claro que a gente tem esse sentimento de que determinadas situações são injustas, mas a partir do momento que a gente vai estudando, a gente vai entendendo que o que aquele ser, aquela alma está passando, independentemente se é um adulto, um idoso, uma criança, uma mulher, independente. É fruto de todo um passado que fez aquela pessoa chegar até ali. E se nós nos indignamos com aquilo, vamos imaginar Deus, que é o pai daquela criatura. Então, por que ele não vai lá e tira ela daquela injustiça? Porque aquela pessoa que está passando por uma injustiça está num caminhar para deixar aquilo para trás. Mas se Deus fizer por ele, ele não vai aprender. Então, Deus é justo. Começamos iguais. As diferenças atuais, elas são transitórias. Tá? Nós já entendemos isso, que todos nós começamos sem maiores conhecimentos. Inclusive, Jesus começou dessa forma. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Como é normal acontecer, a gente vê aqui no nosso mundo mesmo. Né? Às vezes é claro que se você comparar pessoas de diferentes situações, aí não é justo. Mas se você pegar uma família onde dois irmãos gêmeos, que nasceram juntos, foram criados juntos, tiveram os mesmos pais, as mesmas oportunidades, um tem um ritmo, outro tem outro. Às vezes um vai mais rápido, outro vai mais devagar. Então, cada um, nós começamos iguais, mas temos as nossas diferenças. E daí cada espírito, utilizando a vontade e aquelas ferramentas que tem naquele momento, ele vai andar mais rápido ou mais
vagarosamente. E, a partir do momento que a gente adquire consciência sobre o que nos faz evoluir, aí sim a gente passa a escolher coisas melhores, que possam fazer com que a gente se vincule mais ao nosso futuro, ao nosso, é, é, ao nosso local de chegada, que é um local melhor, né? Nosso estado melhor de chegada, e não do nosso estado de partida. É a partir da consciência e a partir do uso que nós fazemos do nosso o quê? Livre-arbítrio, né? Da nossa liberdade de decisão. E o que nós passamos a entender? Que nós somos responsáveis pelo nosso destino. Não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é a nossa esposa, marido, filho, por aí vai. Não, cada um de nós é responsável pelo seu próprio destino. E o mal, ele vem de nós mesmos. Nós não podemos culpar Deus, né? O que é o mal? É a ausência de bem. Então, a ausência de bem ela é produzida por nós mesmos, pelo próprio ser humano. No item, nós vimos também no encontro passado que a encarnação é uma escola e que nós precisamos aproveitar cada dia. Nós sabemos disso, que cada dia na nossa vida é um livro, uma página em branco, né? A página de um livro em branco. Nós vamos preenchendo aquela página com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o que nós fazemos e com o que nós não fazemos, com o que nós dizemos e com o que nós não dizemos. Nós vamos preenchendo esse livro, essa página. Como é que estão as páginas do nosso caderno? Elas estão sendo preenchidas com coisas mais positivas ou menos? Né? Dois caminhos, um destino. Escolhemos o caminho mais curto. O que isso é? Ah, eu pulei um aqui. Ninguém está condenado, sempre há esperança e tempo. Então não há condenação eterna, nós vimos isso também. Se nós imaginarmos as piores personalidades das pessoas que passaram pelo nosso plano, um dia serão espíritos perfeitos. Claro que demorarão milhões de anos para sermos generosos, né? Às vezes bilhões de anos, para que atinjam a perfeição, mas atingirão, tá bem? Então não existe condenação eterna. Isso está fora de cogitação. A doutrina espírita vem romper com esta ideia de condenação eterna. E a gente sempre deve escolher, pode escolher o caminho mais curto. Qual é o caminho mais curto? É o caminho da evolução. Se a gente tiver a consciência de que a gente está aqui na Terra, rumo para que a gente esteja corrigindo, né, algumas questões que nós precisamos corrigir, nós vamos ter um caminho mais curto. Isso não significa dizer, e que é muito importante, que nós somos peças quebradas. Não é isso. Hoje nós precisamos nos amar da forma pela qual nós somos. Nós precisamos acolher nosso momento de vida, porque hoje nós já somos a melhor versão de nós mesmos. Essa versão de nós mesmos hoje já é a melhor. Ela pode ser melhorada? Sim, mas ela já é a melhor. Tá? Nós não estamos sós também. Fazemos parte de um universo vivo. Nós somos integrantes de uma comunidade universal. Hoje nós vamos falar sobre a pluralidade dos mundos também, já falamos um pouco, né? Mas nós não estamos sozinhos na Terra, nós não estamos sozinhos, mesmo nas nossas casas. Às vezes a gente acha que a gente mora ou sozinho, ou em duas pessoas, ou em três, às vezes moram 10, 15, 20 espíritos. Ah, mas qual a qualidade desses espíritos que residem conosco? Depende da qualidade dos nossos pensamentos, da forma pela qual nós vivemos, né? Se a gente quer saber o seguinte, quais são os espíritos que estão ao nosso redor? Basta analisar os nossos pensamentos. Basta saber quais são as nossas tendências. Porque nós somos antenas, né? Conforme nós emanamos essas vibrações, nós atraímos para perto de nós espíritos iguais àquelas vibrações. Por isso que no plano espiritual não tem máscara. Aqui na Terra só pode ser muito ruim, de índole, de natureza. E pode colocar uma roupa muito bonita, estar bonito, ser uma pessoa bela,
né, estar materialmente bem apresentada. No plano espiritual isso não existe. Por quê? Porque lá nós somos energia, e a nossa energia ela não mente, ela é o que é. É uma energia boa, ruim ou mais ou menos, né? Então nós estaremos entre bons, ruins ou mais ou menos. Simples assim, né? E o objetivo é sério, todos chegaremos à perfeição. Então, no nosso encontro passado, nós tratamos daqueles 10 primeiros itens, cujo resumo está aqui, né? A partir de hoje, nós entramos aqui no item, nos itens 11 a 21. E aí nós começamos a falar sobre a natureza da alma. O que é a alma? Às vezes a gente fala assim, nossa, que pessoa que tem uma alma ruim. O que é alma? Qual a diferença entre alma e espírito? O que vocês falam? Diga aí, Rogério. Abre seu microfone, por favor. A alma é o espírito encarnado e o espírito é desencarnado. Perfeito, Rogério, isso mesmo. Quando o espírito está... Hoje eu vou pedir licença para vocês, porque eu estou saindo de uma amidalite aí, mas nós vamos conseguir. Quando o espírito está no plano espiritual, exatamente, nós vamos ver mais para frente aqui hoje que existe um nome para isso, tá? O espírito está na erraticidade. É um nome curioso, porque parece que lembra erro, né? Mas erraticidade é quando o espírito está entre uma encarnação e outra. Ele está no mundo espiritual, lá no mundo dos espíritos. Quando ele reencarna, né, ele se vincula a um corpo. Aquele espírito passa a ser denominado alma. Então, o que é a alma? A alma é o espírito encarnado, como perfeitamente nos colocou o Rogério. O que é o espírito? O espírito é a entidade inteligente, imortal e irresponsável. É aquela centelha divina, aquela chama, né? A partir do momento que aquele espírito, por meio do seu perispírito, lembra que é aquele invólucro que envolve o espírito, ele se liga ao corpo, né? Ele está ligado ao corpo, então ele passa a ser uma alma. Como é que, por exemplo, lá no plano espiritual, quando a gente está em desdobramento, nos sonhos, como é que eles sabem quem está encarnado e quem não está? Porque tem a ligação, né? A ligação fluídica, aquele cordão, né? Cordão. Que liga o espírito ao corpo. Então, falar que é uma alma encarnada, né? Então, os espíritos sabem que nós estamos lá em desdobramento. Tá? E o que é a encarnação? Encarnação é o quê? É a gente, vamos lembrar, né? Então, o espírito ele é criado sem conhecimento. Se ele vai para as escolas, quais são as escolas? As escolas são os mundos materiais. Nestes mundos materiais, a gente vai subindo nessa escala de evolução. Então, a gente entra sem nenhum conhecimento, vai aprendendo, até que a gente chega à perfeição, aprendeu tudo que a gente para aprender. Aí nós chegamos no patamar de espírito o quê? Crístico, perfeito, tá? Que é o patamar em que Jesus está. E outros espíritos que congregam com ele, que colaboraram com ele na formação, né, do planeta Terra, por exemplo. Na formação não, mas na organização do planeta Terra, né? Como nos conta Emmanuel no livro Evolução em Dois... A Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz. Evolução em Dois Mundos, Evolução da Luz. Então, a encarnação é esse processo de aprendizagem e evolução que ela é feita nos mundos materiais. O espírito, que é aquela chama, aquela entidade inteligente, ela vem para esses mundos materiais para angariar conhecimento. Captou aquele conhecimento, vivenciou aquilo,
nunca mais é perdido. Por isso que tudo que a gente estuda, lê, conhece, tudo que a gente vivencia, passa a ser nosso patrimônio espiritual. Ninguém tira de nós, jamais. Então, e isso é feito através da encarnação. E qual que é o instrumento de trabalho da alma? O corpo. Né? Como que a alma se manifesta no mundo? Através do corpo. Então, todos nós que estamos aqui hoje nessa sala virtual, nós estamos nos manifestando de alguma forma, através do nosso corpo. Então, nós somos um espírito que está ligado a um corpo. Então, esse espírito recebe o nome de alma. E nós nos manifestamos aqui neste mundo material através das ferramentas que esse corpo nos oferece. E que Jesus e os seus engenheiros siderais levaram milhões de anos para elaborar. Né? E a gente não dá valor às vezes. Mas esse corpo que permite com que a nossa alma se manifeste no mundo material foi desenvolvido pelo Cristo e pelos engenheiros que trabalharam com ao longo de milhões de anos. Né? Então, a alma é a verdadeira essência do ser humano. A alma é a verdadeira essência do ser humano. A nossa essência é o que trazemos dentro de nós. Então, nós convivemos com pessoas que têm uma essência boa, com pessoas que têm uma essência não muito boa, mas o que é importante que a gente entenda? Quando eu disse que essa é a nossa melhor versão, mesmo as pessoas que têm uma vida equivocada já estão melhores do que na experiência anterior. Né? Lembram daquela história do Chico, que ele passava na frente de um lugar onde havia pessoas bebendo, fumando, jogando, alguém falou, olha, que pena, né? Eram pessoas que poderiam estar mais conscientes do que estão fazendo aqui, usando melhor o seu tempo. O Chico falou, não, de forma alguma. Na vida passada eles estavam matando, roubando, prostituindo, agora eles só estão jogando, bebendo e fumando. Ou seja, eles estão melhores do que na experiência anterior. Então, mesmo as pessoas que nós sabemos que não estão num caminho muito positivo, digamos assim, ainda assim estão melhores, já evoluíram um pouco em relação à experiência anterior. Né? E qual que é o propósito da encarnação? Por que o espírito tem que encarnar? É tão bom estar no plano espiritual, na erraticidade, quando a pessoa leva uma vida tranquila, ética. Por que ela precisa encarnar? Que Deus proporciona tarefas proporcionais ao desenvolvimento daquele espírito. Nos 2 livros de André Luiz, Missionários, Os Mensageiros e Missionários da Luz, André Luiz desce ali a detalhes muito interessantes sobre como se dá a programação reencarnatória nossa aqui no planeta. Como é que é a nossa história? Nossa história é, a gente vem para uma escola, que é o mundo, e ou nós, se temos condição de escolher, assim escolhemos, os principais papéis que nós vamos exercer ali. Tá? Se nós seremos homem ou mulher, rico ou pobre, preto ou branco, se nós nos casaremos, teremos filhos, qual a profissão, quanto tempo ficaremos na Terra. Tá? Então, estes pontos principais são escolhidos por nós, se teremos ou não alguma imperfeição física. André Luiz nos conta que, inclusive, nós temos um mapa de como vai ser o nosso corpo. A gente começa a analisar ali e falar o quê? Não, eu quero ser mais alto, quero ser mais baixo, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. A gente chega lá, lógico, querendo tudo do bom e do melhor. Mas ao longo dos anos que a gente fica no plano espiritual, nós vamos percebendo o seguinte, onde nós falhamos e por que nós falhamos. Então, se a gente pode escolher, a gente escolhe provas diferentes. Vamos imaginar uma pessoa que tenha tido a prova da riqueza. Porque a riqueza é uma grande prova. A gente acha que é um privilégio, né? Mas ela é uma grande prova. Por quê? Porque a prova da riqueza é a seguinte: como eu administrei aquele dinheiro de Deus?
porque ele não é nosso, ele é de Deus, né? Então, como é que aquela pessoa administrou aquele dinheiro de Deus? Ele fez aquele dinheiro frutificar, conforme a parábola dos talentos, ou ele enterrou o dinheiro? Então, se ele teve a prova da riqueza e passou bem pela prova da riqueza, ele pode escolher uma outra encarnação onde ele não tenha dificuldades financeiras. Agora, se ele veio e passou mal pela prova da riqueza, ele vai escolher nascer novamente numa condição financeira abastada ou como forma de expiar, de se colocar no lugar daqueles que não foram ajudados pelo dinheiro que ele teve, ele vem numa condição de dificuldade financeira. Provavelmente ele virá numa condição de dificuldade financeira. Ele já sabe que, como rico, ele falhou. Às vezes ele perdeu uma encarnação inteira. Viveu 90 anos e viu aqueles 90 anos não frutificarem. Então ele não vai incorrer na mesma prova, né? Isso se ele puder escolher. Por quê? Porque há encarnações, há experiências, papéis nas nossas vidas aqui na Terra que não são definidos por nós. Por quê? Porque lembra, nós só podemos exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, se nós temos consciência, se nós temos mérito, se nós temos condição para isso. Se nós temos condição para isso, nós podemos trabalhar a nossa programação reencarnatória. Se nós não temos, chegamos ao plano espiritual com raiva, não conseguimos nos desvencilhar dessa raiva, não conseguimos dar o passo seguinte para ter as rédeas da nossa vida, os nossos mentores espirituais, os espíritos que cuidam das nossas encarnações, de todos na Terra tem um ou mais, né? Normalmente não são só um, não é só um, são vários. São eles que vão escolher quais papéis nós vamos desempenhar aqui. Então não somos nós, não seremos nós, são eles. E aí eles vão escolher, claro, provas que poderão fazer com que nós saiamos mais produtivos daqui, né? O livro Os Mensageiros, de André Luiz, conta de que a maioria de nós não consegue completar o programa reencarnatório que traçou para si mesmo. O Espiritismo, a doutrina espírita, ela vem nos dar a possibilidade de fazer esse balanço. Vocês já perceberam que as doenças que incapacitam os seres humanos acontecem normalmente na idade média da pessoa? Então, 40, 50, 50 e poucos anos, 30 e poucos anos. Por quê? Porque, às vezes, ele já perdeu toda a primeira metade da encarnação dele. E aqueles espíritos que cuidam daquela encarnação falam, bom, não quero que ele perca a outra metade. Então, passa por problemas sérios, doenças, às vezes, incapacitantes, ou que não sejam incapacitantes, mas que sejam graves. Um câncer, um infarto, alguma coisa assim que vá mexer profundamente na vida daquela pessoa. Quantas pessoas nós ouvimos falar, olha, eu não sabia o que era viver até eu ter aquela doença, a partir dali eu mudei radicalmente e tal. Então, o interessante de a gente conhecer tudo isso é que para a gente não entrar nesse tipo de situação, para que nós possamos fazer um bom uso da nossa encarnação e não precisamos ser motivados pelo sofrimento. Porque se nós perdermos tempo, esses espíritos que cuidam da nossa encarnação vão fazer com que nós acordemos, mas o despertador toca alto, né? Então, às vezes, cobra alto, muito sofrimento, é uma doença, são perdas de pessoas amadas e coisas que possam fazer com que a gente repense algumas questões nas nossas vidas, né? Então, cada encarnação é uma oportunidade de crescimento, e nós precisamos querer crescer, né? Para isso, Deus nos traz os nossos auxiliares, que são quem? Os animais. E eles auxiliam de que forma? Tanto materialmente, quanto emocionalmente. Há pessoas cujas companhias são gatos, cachorros, que são
são animais domésticos, né, que auxiliam aquela pessoa na sua evolução. E fora isso, vocês já pensaram quantos animais são necessários para manter a nossa vida no planeta? Quanto de carne de peixe a gente come? De frango, de boi? Falando aqui das pessoas que ainda não são vegetarianas, né? E tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso, né? Porque no nosso momento, e no nosso planeta, que é um dos mais atrasados, e nós vamos ver isso daqui a pouco, nós ainda precisamos destas vidas para viabilizar as nossas vidas materiais. Então, percebam como Deus provê a nossa vida por meio dos animais, né? E a vida material é o quê? É uma escola de aperfeiçoamento. É uma escola, a Terra, a gente pode achar assim, a Terra é um dos mundos mais atrasados e tal, mas é a nossa escola de amor, é a nossa escola de evolução. Nós temos que ter um carinho muito grande pela Terra, porque nós estamos intrinsecamente ligados à natureza, né? E nós estamos intrinsecamente ligados à natureza. Vou pedir um momento só um pouquinho que eu preciso fechar uma porta aqui. Então, nós estamos intrinsecamente ligados à natureza. Como é que a gente percebe isso? Nós podemos viver sem oxigênio? Não. Quem fornece o oxigênio para nós? As algas marinhas, as plantas, os oceanos, né? Ou seja, nós estamos inseridos num mundo onde a cooperação viabiliza a nossa vida. Cooperação dos animais, cooperação das algas, das águas, das florestas. Então, nós dependemos da natureza. E o que nós devolvemos para a natureza? Normalmente não são as melhores coisas, né? Veja, a natureza me dá um ar puro que eu inspiro. Esse ar vai permitir com que todo o meu corpo receba vida, e eu devolvo para a natureza o quê? Um ar contaminado. E ela purifica esse ar e me devolve esse ar. Então percebam como tudo é perfeito no nosso mundo. A cooperação dos animais e da natureza conosco para viabilizar o nosso progresso é o quê? É a manifestação do amor de Deus. Por isso que nós precisamos amar demais esse planeta, que é uma escola abençoada de almas que nos proporciona, assim, um crescimento exponencial. Está bem? Muito bem. E o que é a reencarnação? Ela é um processo contínuo. Por quê? Porque nós precisamos de muitas existências para atingir a nossa perfeição. Porque nós progredimos de maneira muito lenta. Basta ver as características do nosso corpo, a nossa dentição, conforme quando a gente precisou, a gente parou de caçar, comer animais crus, a nossa dentição, o que aconteceu? Ela mudou. Mas isso em milhões de anos. Então, até fisicamente, nós demoramos muito para progredir. Intelectual e moralmente, de igual forma. Então, como a gente demora demais, a gente encarna muito. Tem muitas experiências encarnatórias. Então, imagina, em cada experiência encarnatória, a gente elenca lá uma série de questões para que a gente possa trabalhar. Vamos pegar, vamos imaginar o seguinte, olha,
eu tenho 10 questões para trabalhar aqui. A gente consegue uma, duas, faltam 8. Então, na próxima, mais 2, 3. Ótimo, consigo 2, com 3 são 5 e tal. E vamos, até que a gente consegue trabalhar todas as questões da nossa imperfeição, que nos liga mais ao nosso começo do que ao nosso objetivo, que é a perfeição. Né? Então, por isso nós precisamos de muitas experiências reencarnatórias. Eu já ouvi dizer, mas até hoje eu não, talvez a Ana Carolina até tenha um subsídio melhor sobre isso, mas eu já ouvi em alguns fóruns de debate diferentes um número dizendo que nós já tivemos na Terra aproximadamente em torno de 300 experiências reencarnatórias até o presente momento. Não vou dizer que isto é um número doutrinário, porque eu nunca vi numa fonte doutrinária essa informação. Mas como eu já ouvi em vários locais diferentes, falei, ó, alguma razoabilidade pode ser que tenha, mas eu acredito mesmo que o número de encarnações nosso é de centenas, tá? Então esse não é um número que eu acho que não seja razoável, é um número que eu acho razoável, até o momento atual, tá bem? E cada existência nossa é um degrau na escala de evolução. O que nós podemos? Nós podemos estacionar, mas nós não regredimos. Oswaldo, mas a própria doutrina nos ensina que está acontecendo um degredo, né? Ou seja, que alguns espíritos que insistem em permanecerem no mal não retornam à Terra, mas sim vão para mundos inferiores, como aconteceu conosco, quando fomos exilados de Capela, né? E que tem na Bíblia tem a história da expulsão do paraíso, que é uma analogia com este exílio. Mas o que nós devemos entender é o seguinte: nós podemos regredir de mundo, mas o nosso conhecimento segue conosco. Porque lá naquele mundo para o qual nós vamos naquele momento, esse conhecimento vai também impulsionar a evolução daquele mundo. Então, a nossa inteligência que segue conosco impulsiona a evolução daquele mundo para onde nós estamos indo. Só que nós sofremos. Porque imagina hoje, nós chegamos à nossa casa, tocamos o dedo na parede, a luz acende. Giramos a torneira, a água abre. Abrimos a geladeira, está tudo geladinho. Queremos uma comida quente, o fogão nos provê. Aí a gente vai para um mundo onde não tem nada disso. Imagina a saudade disso. Onde nós precisamos caçar o nosso alimento. Onde nós precisamos organizar um local para dormir ao ar livre. Onde nós precisamos viver em cavernas. Nós estaremos lá, se nós formos para esses exílios, com todo o conhecimento que nós já temos e com as sensações do bem-estar que nós já alcançamos na Terra. Então, nós não vamos regredir, nós vamos estacionar. Nós podemos estacionar em escala de evolução. Estacionar no mal. E aí, como a Terra está evoluindo, não existe mais interesse nem possibilidade de aquela pessoa que só quer estacionar no mal ou não evoluir voltar para a Terra, porque ela vai atrapalhar o quê? O desenvolvimento do planeta em si. E o desenvolvimento das outras pessoas que querem evoluir, que querem dar um passo à frente. Então, esse é o motivo. Então, cada existência é um degrau de evolução. E esse degrau a gente só sobe, não desce. Mas nós podemos estacionar e nós podemos continuar a nossa escalada em outros mundos. E aí sim, piores. O aperfeiçoamento ele é fruto do próprio trabalho do espírito. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Por quê? Ninguém gera evolução para outra pessoa. Ninguém. Nem pai para filho, nem mãe para filho, nem marido para esposa, nem esposa para marido, namorado. Para absolutamente ninguém. A experiência humana e a evolução e o progresso, ele é individual. O que as pessoas fazem? Apontam caminhos.
que os pais fazem? Apontam caminhos. Fazem com que aquela criatura se conecte mais com Deus. Siga no caminho da perfeição. Mas o caminhar é de cada um. O aperfeiçoamento é de cada um. O trabalho é de cada um. O estudo é de cada um. Né? Então nós precisamos ter esta plena convicção de que ninguém faz nada por ninguém, nem Deus. Deus não vai fazer nada por você. Ele vai te dar as condições para que você faça. E existe um número indeterminado de encarnações. Se a pessoa está na última encarnação. Bobagem, né? Existe um número indeterminado. Existem pessoas que não precisam mais reencarnar, principalmente na Terra. No livro Renúncia, de Emmanuel, que eu acho que é um dos livros mais brilhantes dele, Alcione, que tinha um grande amor aqui na Terra, e em relação a quem ela acompanhava a evolução, ela não precisava mais voltar à Terra. Mas ela escolhe voltar por amor. Né? E os mentores espirituais com quem ela conversa, os líderes, os coordenadores ali da cidade espiritual onde ela vive, tentam de todo modo dissuadi-la de vir, porque sabiam que ela vinha num momento de extremo sofrimento da humanidade. Ela sofreria muito, mas ela, por amor, escolhe vir. E o título do livro é Renúncia. Ela renuncia ao bem-estar daquele local onde ela está, do mundo onde ela vive, para vir aqui auxiliar a evolução daquele espírito a quem ela tanto amava. Que já era uma alma, né? Porque é um espírito encarnado. Então ela vem ajudar aquela alma no seu caminho evolutivo. Então nós temos um número indeterminado de encarnações. Muito bem. E a duração e responsabilidade das nossas reencarnações? A aceleração do progresso, ela depende de quem? De nós. Olha como é bom a gente ter essa consciência. É bom a gente olhar para a nossa vida e falar assim, tá legal? Não. O que eu posso fazer para que eu não sofra mais? Essa é a pergunta. Então, a duração da série de encarnações depende do esforço do espírito, do implemento da vontade que ele vai colocar de progredir, de se melhorar. E como que ele faz isso? Com um trabalho ativo no aperfeiçoamento moral. Isso abrevia o processo. Nós sabemos o que nós precisamos mudar no nosso aperfeiçoamento moral. Lá no nosso íntimo nós sabemos. Quando a gente pensa alguma coisa que, conforme aquela tríade proposta por Santo Agostinho, né, faz algo, gera algo contra mim, contra o meu próximo, ou contra as leis de Deus. Quando a gente pensa ou faz algo nesse sentido, aquela pecinha que Deus colocou em cada um de nós, que se chama consciência, ela dá o alerta. Opa, isso não está legal. Esse pensamento não está adequado. Isso retarda o nosso progresso. Fazer o contrário, então, trabalhar ativamente no aperfeiçoamento moral, abrevia o processo. Então, quanto mais nós progredimos, menos encarnações nós precisamos. É um grande negócio, se a gente for pensar. Quem quer ficar no mal? Quem quer ficar na dificuldade? Vocês acham, quando nós gostamos de uma pessoa, Rogério, fala para mim assim, quando a gente gosta de uma pessoa, seja um sobrinho, um tio, um pai, um filho, um avô, um neto, a gente gosta de ver aquela pessoa sofrendo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E será que Deus gosta de ver a gente sofrendo? Também não. Muito então, menos. Muito menos. Por quê? Porque se nós, seres imperfeitos que somos, a gente não quer ver a pessoa que a gente ama sofrendo, imagina Deus, que nosso Criador, perfeito, justo e bom. Claro que ele não quer ver a gente sofrendo, mas ele permite o sofrimento porque nós não evoluímos sem o sofrimento. Então, a partir do momento que a gente evolui, o que nós deixamos para trás?
Sofrimento. Olha que grande negócio, né? Então, a doutrina espírita, ela nos entrega um grande negócio, um ouro, para que nós tenhamos uma vida boa, uma vida melhor. Isso está dentro de nós. A partir do momento que a gente tem essa compreensão, a gente vai optar. Não, eu quero progredir e não quero sofrer mais. Bom, o que eu preciso fazer? Estudar, ter consciência, levar uma vida ética, né? E trabalhar as nossas dificuldades, imperfeições. Vamos lembrar como é conceituado o bom espírita? Bom espírita é aquele que não tem má tendência ou é aquele que faz esforço para domar as más tendências? Faz esforço para acabar com as más tendências. Perfeito. Aqui eu não diria nem que é o bom espírita, mas é o espírito que quer evoluir, né? O bom cristão, ou o bom espiritualista, ele tem má tendência. Todos nós temos. No momento evolucional que nós estamos, não existe sobre a face da Terra uma pessoa que não tenha má tendência. Não existe. Vocês acham que o Chico Xavier não tinha má tendência? Claro que ele tinha. O que ele fez? Ele fez um grande esforço para domar. E muito provavelmente domou todas. Mas em quantas encarnações? Os espíritos levaram ele para ver o que ele tinha feito no passado, no começo do mandato mediúnico dele, para que ele não se envaidecesse. Falou, olha lá o que você fez. Veja lá. Você está aqui agora com a oportunidade de retificar tudo isso. Né? Então, era um espírito puro? E pode ser alguma, de forma alguma. Era um espírito que trazia muitas questões a vencer. Conseguiu vencer nessa experiência reencarnatória de uma forma, assim, com muito louvor, né? Como é que nós sabemos disso? Através da sua obra, através da sua vida, dos frutos que a sua vivência aqui na Terra produziu. Então, nós percebemos isso. Então, o que o Chico fez? Um grande esforço para domar as suas más inclinações. Nós podemos fazer o mesmo? Claro que podemos. Quando? A cada dia. Essa página em branco que é a nossa vida, a gente pode ter. Por quê? Porque as nossas más tendências, como é que elas são evidenciadas? A partir da convivência com as outras pessoas. As outras pessoas é que são as ferramentas para que nós possamos trabalhar as nossas más tendências. Por isso que a gente precisa estar aqui. É fácil estar lá no plano espiritual, entre os bons. É fácil você estar num convento e rezar o dia inteiro, entre os bons. Agora, e aqui? Onde você convive com psicopata, sociopata, gente invejosa, que quer puxar o teu tapete, pessoas que fingem que são seus amigos, mas que, na verdade, não querem o melhor para você, e que quando você obtém alguma coisa de bom, eles se incomodam com isso. Essas são as pessoas que vão fazer você desenvolver as suas boas tendências. Então, por isso que a gente não tem que evitar conviver com o mal. Conviver com o mal não significa trazer o mal para dentro da nossa casa. Ser amigo de pessoas que têm más tendências, de pessoas que nos prejudicam e que são tóxicas para nós, em hipótese alguma. Isso seria a falta de amor conosco mesmo. Agora, às vezes a gente precisa conviver com essas pessoas. E aquele parente difícil. E essas pessoas, elas vão o quê? Vão ser a ferramenta que nós precisamos para desenvolver as boas tendências. Né? E o nosso livre-arbítrio no ritmo de evolução pessoal, aquilo que eu falei. Quanto mais evoluídos, maior a liberdade que nós temos, até de escolha do nosso programa reencarnatório lá no plano espiritual. Lá no plano espiritual, nós vamos poder traçar a nossa próxima experiência encarnatória a depender de como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, a depender do nosso nível de consciência, né? A depender do nosso nível de maturidade. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade pessoal pelo progresso. Lá no plano espiritual, não dá para falar assim, quando a gente volta, né,
para repassar o que a gente se programou e para ver o que a gente fez. Então, nós vamos pegar o programa e nós vamos constatar quais matérias nós passamos e quais não. Quais são as matérias que nós nos matriculamos aqui na Terra? São os papéis que nós desenvolvemos. Papel de filho, papel de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de marido, de mulher, de rico, de pobre, de branco, de preto. Nós vamos analisar cada uma dessas matérias. Nessa eu passei, nessa eu não passei, nessa eu passei, nessa eu não passei. E aí a gente vai poder, a depender de como é que está o nosso momento de evolução, traçar nossa próxima vida, com base no que deu certo, com base no que não deu certo. Tá? Então, lá nós não temos como falar assim, não, eu falhei porque meu pai foi um pai ruim. Eu falhei porque minha mãe foi uma mãe ruim. Não, a responsabilidade pessoal pelo progresso. Né? É claro que algumas circunstâncias vão permitir a compreensão do porquê a gente falhou. Por exemplo, uma pessoa que nasce numa favela, ele nasce preto, ele nasce pobre, ele nasce marginalizado. A chance dele sair desse ambiente, isso a neurociência nos mostra, não é grande. Ele vai ter que ter uma vontade muito grande para que ele consiga com que aquele meio não corrompa. Agora, vamos pensar o que está por trás disso. Por que ele nasceu ali? Provavelmente, ele possa ter sido uma pessoa, numa experiência anterior, um político que ou deixou de fazer o bem para uma população, ou, pelo contrário, fez o mal, corrompeu, usou o dinheiro daquela população em benefício próprio. Então, é por coincidência que ele nasce naquele meio? É por injustiça que ele nasce naquele meio? Que ele está ali? Não. Às vezes é uma grande prova ou uma expiação. E aí, no plano espiritual, ele vai saber. Você passou na prova? Não, não passei. Então, o que a gente precisa mudar nessa prova? Aí, provavelmente, os mentores espirituais que cuidam das experiências encarnatórias dele vão analisar. Se ele volta para a Terra, em que local, né? Se volta num local parecido, se volta num local diferente, o que não deu certo, por que não deu? O que houve a falha ali? E aí, esses mentores vão auxiliar a um próximo programa mudar o que precisa para aumentar a chance de evolução, de progresso. Tá? Às vezes a gente não vem, claro, nas mesmas condições. Um casal que não deu certo. Casou, duas pessoas, quase se mataram. Vão escolher novamente vir como casal? Não. Provavelmente escolher vir como mãe e filho, como, sei lá, nora e sogra, ou genro, né? Mas às vezes não como casal, mas muito provavelmente nas mesmas famílias. Porque a família é a grande ferramenta de perdão. O que mais une o amor ou o ódio? O que vocês acham? O amor. Não, Rogério, o Não, ódio. o que repete a pergunta. Eu O acho que eu não mais escutei. une o amor ou o ódio? Ah, o que mais une. Sabe por quê? Em que sentido eu estou falando aqui? Eu entendi o que você quis dizer. É claro que o amor gera união. Isso é bonito e é razoável. Mas se a pessoa tem muita raiva de outra, ela não vai conseguir evoluir enquanto ela não trabalhar aquela raiva. E para trabalhar aquela raiva, ela precisa estar perto. Então, esta raiva vai fazer com que eles nasçam dos mesmos círculos familiares. Entendeu? Então, isso une. Às vezes uma pessoa tem muito ódio, uma pessoa matou a outra. Não vai ter jeito. Se tirou a vida, vai ter que devolver a vida. Como é que devolve a vida? Sendo pai daquele que ele tirou a vida. Sendo mãe daquele que ele tirou a vida. E aí a gente começa a compreender, porque alguns filhos e alguns pais têm uma relação extremamente belicosa e complicada. Porque o que está unindo aquele laço material
é a necessidade do perdão. Porque você perdoa um filho, mas você pode não perdoar uma pessoa que você conheceu no trabalho, né? Não vou com a tua cara, não quero ser teu amigo. Agora, tem como você falar assim, a partir de hoje você não é mais meu filho? Não tem. A Não. partir de hoje você não é mais minha mãe? Não tem. São laços que não se rompem, né? Laços materiais que você não tem como dizer, olha, eu demiti a minha mãe no cargo de mãe. Uma vez mãe, mãe para sempre. Mãe naquela encarnação para sempre, né? Nós não somos pais e não somos mães, mas nós estamos pais, mãe, nós estamos filhos. São os papéis que a gente ocupa durante uma determinada experiência reencarnatória, tá bem? Muito bem. Então, a duração e a aceleração desse progresso depende de nós. Quanto menos mágoas, quanto menos relações complicadas a gente estabelecer, menor a possibilidade da gente ter que voltar com pessoas com quem a gente não quer voltar. A gente consegue perdoar, a gente consegue entender que aquela pessoa foi uma ferramenta para a tua evolução e desejar só o bem para ela, não significa que você precisa conviver com ela, mas significa que você precisa perdoar. O que é perdoar? É lembrar do que aconteceu de ruim sem mágoa, né? Às vezes a gente demora uma vida inteira para isso, e às vezes a gente nem consegue, tá bem? Mas, só um pouquinho. Só um pouquinho. E, então, se a gente consegue se liberar disso, maravilha, estamos próximos para outras experiências, tá bem? Vamos lá. Continuando aqui. Lei de causa e efeito agora. Essa é uma leizinha. Às vezes a gente não fala assim, eu não concordo com essa lei, eu acho que essa lei é injusta. Nós não temos esse sentimento às vezes? Algumas Assim, leis são injustas? Temos, não temos? temos. E da lei de causa e efeito, nós ainda não a compreendemos profundamente. Tá? Mas nós podemos achar o que quiser. Ela funciona do jeito que Deus a estabeleceu. As leis de Deus são perfeitas e universais. Elas são aplicáveis em todos os mundos. Né? E a gente acha bom, a gente acha ruim, não interessa. É como se a gente dissesse assim, olha, eu acho um absurdo esse sol todo dia. Vai mudar alguma coisa? Não. Não. Ah, eu acho um absurdo fazer frio. Posso continuar achando. Acho um absurdo fazer calor. Tudo bem? As coisas não acontecem segundo aquilo que nós achamos. As leis divinas também. No momento que a gente reencarna, seja aqui ou seja no plano espiritual, as leis se aplicam a nós a todo tempo. É um sistema de débito e crédito. Né? Por isso que nós temos aquelas expressões que dizem que nós plantamos o que nós colhemos o que nós plantamos. Plantamos. Só um pouquinho. Que nós plantamos o que nós colhemos, que nós isso, o que plantamos. Porque a justiça de Deus, ela é Perfeita, perfeita, imutável. perfeita, imutável. E essa questão da lei de causa e efeito, ela é tão real e tão imediata. Quando a gente faz, ou pensa, ou deixa de agir, na sequência a vida traz para nós a consequência daquilo. Às vezes a gente não percebe, mas é quase que imediato. Tá? Isso é muito importante. Como é que a lei de causa e efeito se aplica nas nossas vidas? Uma vida mal aproveitada é uma encarnação improdutiva. Custa para nós? O que vocês acham? Custa. Quando que a gente percebe esse custo, Rogério? Quando a gente se desencarna
E lá na espiritualidade maior, a gente vê tudo que nós deixamos de fazer, deixamos de aproveitar. E aí que a gente vai perceber. Exatamente, Rogério. E os espíritos nos falam, né? Que, por exemplo, quando a gente chega lá e a gente percebe assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi. O sofrimento é grande. É. O sofrimento é grande. Né? Negligência e má vontade, tarefas mais penosas na próxima vida. Então, se a gente tem, não dá para dizer assim, isso aqui eu não vou resolver nessa, não. Vou deixar para a próxima. Na próxima vai ser mais pesado. Então, se a gente deixar para amanhã, a gente procrastinar com aquilo que a gente tem que fazer, vamos pegar um exemplo, tá? Nós somos uma pessoa arrogante. A gente vai, tenta, mas a gente é arrogante e mal educado. Olha, eu não vou conseguir vencer isso. Nessa encarnação, eu vou continuar sendo arrogante e mal educado. Na outra, eu lido com isso. As tarefas serão mais penosas. O custo vai ser muito maior. Tá? Por quê? Porque nós não temos o direito de desperdiçar o ativo mais valioso do universo. Qual é o ativo mais valioso do universo? É o tempo. É o tempo. Tá? Por que ele é o ativo mais valioso do universo? Porque ele é o único que não se compra. Nós não compramos. O homem mais rico do mundo pode comprar tempo? Não. Não pode. Né? Ele pode fazer o quê? Ele pode investir em saúde, mas se chegou. Quando nós reencarnamos aqui, nós temos a nossa quantidade de fluido vital para aquele tempo que nós precisamos estar na Terra. Por que algumas pessoas desencarnam em 4, 5, 6 anos, 20, 30, 40, 50, outras com 90, 100, 110? É o tempo do fluido vital adequado àquele programa reencarnatório. Né? Tem pessoas que vieram aqui para ficar poucos anos, tem outros que vieram para ficar muito, outros que vieram para ficar médio. Mas chegou aquele tempo, isso é matemático? Não. Olha o Divaldo nos conta que ele teve 3 ou 4 moratórias. Então chegou a primeira lá, perto dos 70 anos, Divaldo, tá na hora de você vir. Rapaz, eu ainda quero fazer mais um tanto de coisa assim, 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 assim. O que a espiritualidade fazia? Analisava o pedido dele, falava, não, é justo o que ele está pedindo. É bom para ele e é bom para outras pessoas. Pode ficar mais 10 anos. Chegava, mas olha, rapaz, ainda não fiz aquilo e tal. Por quê? Porque ele tinha mérito para poder pedir estas moratórias. Se nós tivermos, nós podemos também pedir. Né? Então, chegou o nosso tempo. Olha, mas nós temos tanta coisa ainda que a gente quer fazer. Se aquelas coisas que a gente quer fazer for para o nosso bem e de outras pessoas, a espiritualidade maior amplia esse fluido vital para que a gente possa continuar ligado ao corpo e permanecer por aqui. Tá bem? E os espíritos escolhem as provas apropriadas para o seu adiantamento. Então, nós escolhemos as provas apropriadas para o nosso adiantamento. Um homem extremamente machista, que diminui as mulheres numa encarnação, que usa as mulheres numa encarnação, quando ele chega no plano espiritual, o que ele vai escolher para a próxima vida? O que vocês acham? Ser mulher? Ser mulher. Por que ser mulher? Vai ser uma expiação, ele vai se colocar. O que é espiar? Espiar é se colocar no lugar daquele a quem você gerou dano. Ele vai se colocar no lugar daqueles a quem gerou dano, para ele entender o que ele fez. Percebe? Então, a prova apropriada para o nosso adiantamento é aquela que é contrária ao mal que nós produzimos. Ela sempre vai ser assim. Então, nós vamos refazer no dia seguinte o que não foi feito ontem. Na nossa próxima encarnação, na nossa próxima experiência reencarnatória, nós vamos nos programar para fazer aquilo que a gente tinha que ter feito nessa. Vale a pena procrastinar, então? O que vocês acham? De jeito nenhum. Olha que tesouro a doutrina espírita nos oferece. Essa conclusão. E não vale a pena a gente se programar, a gente procrastinar. Procrastinar. Né? Deixar de fazer aquilo
que a gente precisa fazer. Tá? Por isso que nós sempre precisamos pensar o seguinte: qual é o sentido e o propósito de nossas vidas? Será que nós estamos no nosso, seguindo nossa programação reencarnatória? Isso é uma pergunta muito íntima e muito difícil de ser respondida. Nós precisamos ser honestos nesse sentido. Mas se nossa vida não tiver sentido e propósito, às vezes nós não estamos seguindo aquilo que nós viemos para fazer. Às vezes nós estamos fora da nossa programação reencarnatória. Então, nós sempre precisamos pedir que os nossos mentores espirituais, os nossos anjos de guarda, nos auxiliem a perceber se a nossa caminhada está dentro da nossa programação reencarnatória. Porque aí nós vamos passar a sentir no nosso íntimo se nós estamos no caminho ou não. Né? Nós estamos falando do quê? De lei de causa e efeito. Tá? Então, a lei de causa e efeito é o que nós fazemos retorna para nós. O que nós pensamos retorna para nós. E o que nós deixamos de fazer nos custa muito. Às vezes nós deixamos de fazer. Né? Percebam a diferença de ensinamento que a humanidade recebeu. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, a maioria dos 10 mandamentos ali é: não façam isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Tá? Então, não matarás, não falarás mal do próximo, não cobiçarás as coisas, não adulterarás e por aí vai. 1400, 1500 anos depois de Moisés veio Jesus. O que Jesus ensina? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Fazer o bem. Então percebam, Moisés vem dar uma contida no nosso ímpeto, perfeito, no momento que a gente estava, no nosso momento de evolução. Jesus depois vem e fala: olha, além de não fazer tudo aquilo que Moisés disse, é preciso que vocês façam o bem. Então não adianta, e vem a doutrina espírita, e aí ela nos traz o seguinte: você pode fazer tudo o que você quiser, mas você vai colher o fruto do que você fizer e do que você não fizer. Se nós temos a oportunidade de ajudar e a gente deixa de ajudar, porque às vezes Deus nos coloca em lugares onde nós estamos ali para ajudar o próximo, mas a gente opta por não ajudar. Seja com uma conversa, seja com um sorriso, seja até com, às vezes, com a doação de algo material, né? Nós precisamos sentir no nosso coração: por que Deus me colocou aqui nessa situação? O que eu preciso fazer? O que Ele quer de mim? E aí a gente tem a oportunidade de fazer algo. Quando nós não fazemos, este não fazer também gera uma consequência para nós. Né? Então, não é só o que faz, é o que pensa, o que faz e o que não faz. Tudo isso materializa na nossa vida essa lei que é automática. Ela não é uma lei punitiva. Ela é uma lei educativa. A gente colhe aquilo que a gente planta. Isso é muito interessante. Você recebe, a vida te dá de volta aquilo que se entrega para o universo. O universo está em constante transmutação de recebimento e entrega. Recebimento e entrega. É como a nossa respiração. A gente recebe e devolve. A lei de causa e efeito se materializa na nossa vida desta forma. Tá bem? Pessoal, se alguém quiser me interromper com algum comentário, estejam absolutamente à vontade. Muito bem. E quando a gente resolve vir para o mundo para ter uma experiência reencarnatória, nós traçamos ali as tarefas e as provas. Quanto mais difícil for a tarefa, maior é o mérito. Né? Cada encarnação é uma prova de desenvolvimento. E nesta encarnação, você não vai só, nós não vamos só escolher papéis fáceis. Se a gente escolher só papéis fáceis, eu quero reencarnar como um homem branco, nascer num país democrático, organizado, evoluído, eu quero estudar,
Eu quero ser heterossexual, quero vir numa família que não tenha problema financeiro nenhum, que todos sejam equilibrados, de preferência espírita. Não vai rolar muita evolução, porque só tem facilidade, né? Então a gente começa a colocar pitadas aí. Não vou vir num país tão desenvolvido, não. Vou vir num país um pouco menos desenvolvido. Não serei rico, vou ter dificuldades financeiras, e por aí vai. Por quê? Porque quanto mais difícil a tarefa, maior é o mérito daquela pessoa quando ele vence aquela tarefa, aquela prova. O que é uma prova? Uma prova é exatamente aquilo que você acha que você já superou e que você vivencia para ter a certeza que superou mesmo. Então, do orgulho, da vaidade, de maltratar as pessoas, de usar o dinheiro para diminuir o outro, tudo isso são provas, para ver se efetivamente nós conseguimos estabelecer no nosso íntimo aquela ambição. Né? E as tarefas, elas são proporcionais ao grau de desenvolvimento do espírito. Claro que você não vai atribuir uma criança de 5 anos de idade a obrigação de cuidar de um bebê. Você vai? Vai, que não vai dar certo, né? Mas a partir do momento que aquela criança tiver 15, 20 anos, olha, você pode olhar aquele bebê por 10 minutos? Ela pode fazer. A partir do momento que aquela criança for um adulto, se transformar num adulto, ela tem condição até de gerar filhos, como pai ou como mãe, né? Ou como pai ou como mãe do coração também. Mas tem condição de cuidar de um outro ser humano. Por quê? Porque está de acordo com o grau de desenvolvimento intelectual daquele espírito, naquele momento. Ele tem as ferramentas intelectuais e neurológicas necessárias para aquela prova, para aquela tarefa. Então, na espiritualidade, quando nós estamos escolhendo as nossas provas, elas também vão estar de acordo com o nosso grau de desenvolvimento. As tarefas árduas e trabalhosas, maior mérito em cumpri-las. Né? Essas provas aproximam o espírito da meta final. Qual é a nossa meta final? Perfeição. A evolução. A evolução, uma perfeição. Perfeito. E o progresso é medido pelo esforço e pela dedicação a essas provas. Tá bem? E o que a gente mais vê? Pessoas que não se esforçam, que não se dedicam. Né? Isso a gente vê no nosso meio religioso, a gente vê no trabalho. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não se dedicam ao trabalho. Então, é um momento muito difícil. Então, esforço e dedicação hoje não está em alta neste momento. Mas nós estamos o quê? Progredindo, melhorando. Mas nós temos visto um momento de ápice disso aí. Isso é aquela história de que a casa está ficando ruim para depois melhorar. Né? Isso é sinal de progresso. Vamos falar agora da vida espiritual. Dimensão eterna, a verdadeira vida além da matéria. Nós temos, por conta de que o nosso mundo é extremamente material, a gente tem a impressão do seguinte, que a gente morre, a gente vai embora. O embora é quando a gente vem para a Terra. Porque a nossa essência, ela é espiritual, não é material. Mas nós vivemos como se fôssemos um corpo que tem um espírito. E não como se nós somos um espírito que tem um corpo. Vocês já perceberam que a gente fala assim, porque o meu espírito... Antigamente, as pessoas que têm, como eu, mais de 50 anos, vão se lembrar disso. Os livros psicografados vinham lá, pelo espírito de André Luiz. Lembram-se disso? Pelo espírito de Emmanuel. O que isso demonstrava? A ideia de que a pessoa tinha um espírito. Então, que o corpo tinha um espírito. Isso é errado. Nós somos um espírito que tem. Então, quem pertence ao espírito é o corpo. Por quê? Porque a verdadeira vida, ela é espiritual. A vida primitiva, não verdadeira. Claro que essa também é verdadeira. Mas a primitiva, a original, ela é espiritual. Aqui nós estamos estudando.
A Terra é uma escola. É como se a gente fosse lá para a escola primária, primeiro ano, no ensino fundamental, e falasse assim, não quero mais viver, voltar para casa. Eu quero morar na escola. Tem lógica um negócio desse? Não tem. Por quê? Porque a gente adora sair da escola e ir para casa. Né? A gente adora sexta-feira e não vai ter aula. A gente adora férias porque a gente vai poder ficar em casa. É o amor que a gente tem pela nossa vida no plano espiritual. Mas quando a gente está aqui, a gente esquece disso. Então a gente acha que a nossa verdadeira vida é que morreu, foi embora. Não, morreu, voltou para casa. Desagregou o corpo, não tem mais vida, significa que o espírito não está mais ligado ao corpo, não provê a vida, porque o que provê a vida para o corpo material é o espírito, que a partir do momento que está ligado no corpo se chama Alma. alma. Então a alma dá vida ao corpo. A partir do momento que a alma foi, o corpo ficou, cessou a vida. Então aquele espírito volta para a vida espiritual. Tá? E essa vida espiritual, ela é o quê? Eterna. Não o espírito é eterno, né? Porque eterno é só Deus. Mas a vida espiritual é eterna. Ela não acaba nunca. É para sempre. Ah, quando que a gente vai acabar? Nunca. Agora, dá uma angústia pensar nisso. Não dá, Rogério? Meu Deus do céu, há muito tempo. Não. Mas por que a gente tem essa angústia? Porque a gente não entende ainda o que é a eternidade. Nós não entendemos o que é a imortalidade do espírito ainda. A gente tem uma vaga ideia. Mas compreender efetivamente, falar assim, não, eu sei o que é viver para sempre. Imagina. Não sabemos, porque o nosso parâmetro é a nossa vida o quê? Material. Material. Exatamente. A vida corpórea, ela é o quê? Transitória, passageira. Né? Um instante na encarnação, ela é a eternidade para o espírito. Então, às vezes, a gente fala assim, meu Deus, uma vida aqui de 60 anos. Para o espírito que já viveu milhões de anos, ele vai viver para sempre? É um pontinho. Mas é claro que quando a gente está no meio do turbilhão, a gente não pensa assim. Semana passada, nesses dias agora para trás, que choveu muito, que fez aquele tempo bastante feio, eu comentei com uma pessoa e disse o seguinte, eu fiz essa pergunta, você tem a impressão, quando está chovendo, que a gente não vai mais ver o sol? Vocês não têm essa impressão? Você olha para o céu e fala assim, não, eu não acredito que o sol vai nascer. Está tão cinza, tão fechado, que você tem aquela impressão, não vou mais ver o sol. Quando a gente está passando por um problema, ou quando a gente está no meio de um turbilhão da nossa vida, a gente tem essa dificuldade. Então a gente precisa escutar as lições que a natureza nos traz. Quando vem um problema na nossa vida, nós precisamos ter certeza de que a solução virá também. É a mesma história da tempestade. O céu, o sol fica encoberto, mas ele vai aparecer. Ou no dia seguinte, ou no mesmo dia. Ele está lá. E na nossa vida de igual forma. Né? Por isso que nós precisamos entender que até o nosso sofrimento ele é transitório e passageiro. Né? Essa perspectiva muda a nossa visão sobre as dificuldades materiais. Não muda? Porque as nossas dificuldades materiais nós passamos a entender que elas passarão. São transitórias e passageiras. Isso é um grande ganho para nós. E aí eu já falei nisso hoje. Quando a gente está lá no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, o espírito foi criado, vai reencarnando nos mundos para adquirir conhecimento. Entre uma encarnação e outra, ele está lá no plano espiritual, no mundo espiritual. Isto se chama erraticidade. É um nome muito estranho porque nos lembra de erro. Não tem nada a ver com erro. Erraticidade é quando a gente está no plano espiritual. Então a gente fala assim, um espírito errante. O que significa? Ele não é mais uma alma. Ele não está mais encarnado num corpo. Ele não está mais ligado a um corpo. Ele está na erraticidade. Né? Seja um espírito muito puro ou não. Mas ele está entre duas experiências reencarnatórias. Claro que, por exemplo, você não fala isso para Jesus, porque Jesus não precisa mais reencarnar. Ele encarnou entre nós por vontade própria. Ele tinha que trazer um roteiro para nós, né? Mas ele não precisava mais reencarnar. Então, ele está no plano espiritual. Então, o espírito que está entre duas encarnações, ele é um espírito errante. Ele está em intervalo entre encarnações. Então, nunca pense em espírito errante ou espírito que erra. Não é isso. Espírito errante é o espírito que está entre duas encarnações.
tá? E a duração ela é indeterminada segundo o desenvolvimento. Nas sessões mediúnicas, há espíritos que vêm falar conosco, às vezes ele está num processo ali de obsidiana, de obsessão em relação a uma pessoa, um inimigo e tal. Cara, eu estou 200 anos atrás dessa pessoa. Ele está lá no plano espiritual. Há 200 anos está amando uma vingança. Aí acha. Às vezes 300, às vezes 400, às vezes 40, às vezes 20, tá? Então, quanto tempo a pessoa fica lá? Antigamente, na época, em 1940, pelos livros de André Luiz, ele comenta que a média ali era 40 anos. Isso pode ter aumentado, diminuído, eu não tive notícia disso. Não sei se a Ana Carolina possa ter alguma notícia disso. Mas vai de acordo com cada espírito. O espírito precisa ficar lá 5 anos, 2, 1 ano. O espírito precisa ficar 90, 100, 200. Então, isso é muito peculiar e muito individual. Tá bem? E o estado de felicidade ou infelicidade, conforme o uso da vida anterior. A nossa vida anterior, ela é um imã que vai te levar para um lugar de felicidade ou de infelicidade. Por quê? Porque é um estado teu. Você vai se atrair de acordo com aquele teu estado. E lá na erraticidade, vamos começar a usar o termo certo. Quando a gente está lá na erraticidade, entre duas encarnações, nós fazemos a revisão. Nós estudamos as causas de adiantamento ou do atraso, para preparar a nossa próxima encarnação com maior compreensão. Tá bem? Ok, até aqui. Então, quando a gente ouvir que um espírito ele é errante, a gente vai entender que ele é um espírito que errou, ou é um espírito que está no plano espiritual entre duas encarnações? Tá? Errante. Errante, tá? Entre duas reencarnações. E os mundos espíritas? Existe diversidade de moradas, né? Erraticidade é o estado do espírito entre duas, exatamente, André, perfeito, entre duas experiências reencarnatórias. Os espíritos, aqui em relação aos mundos, existe a pluralidade dos mundos. Essa também é uma base da doutrina espírita, né? Os mundos são plurais, são incontáveis, existem em todo o universo. E eles são apropriados aos nossos diferentes graus de adiantamento. É como as escolas. Escola primária, média, superior, pós-graduação, tudo mais. Os mundos de igual forma, tá? Apropriado ao nosso diferente grau de adiantamento. E os corpos são progressivamente menos materiais conforme a evolução. Então, quanto mais evoluído nós somos, menos material, menos grosseiro é o nosso corpo. A Terra, por mais que seja esse planeta que a gente ama, que é a nossa mãe, que é onde a gente está evoluindo, ela é um dos mundos mais atrasados. Ela não é nem o primeiro nem o último, mas é um dos mais atrasados. Tá bem? E já é essa maravilha que é, não é? Vamos imaginar que é um mundo de regeneração, um mundo feliz, um mundo celeste? É muito bom, né? E um mundo purgatório para espíritos em expiação. Também existem mundos que são voltados a que as pessoas que estiveram no mundo como a Terra e querem permanecer no mal, vão para esses mundos purgatoriais. Agora, para a gente já progredir para a nossa conclusão, justiça divina, equilíbrio perfeito. Deus é justo e bom, sem castigos eternos, como já dissemos. As faltas, elas são temporárias, elas não geram castigos perfeitos. Nem a lei do mundo. Alguns países adotam a pena de prisão perpétua, mas a maioria não adota. Então, a pessoa cometeu uma falta. Ela matou. Ela vai ficar presa 30 anos. Mas não vai ficar presa para sempre. Então, se a lei material ela é temporária, a de Deus também. Tá? Não existe castigo perpétuo e eterno. Deus oferece permanentemente meios de progredir. Vamos imaginar o seguinte: Deus coloca situações na vida nossa para que a gente possa progredir. As coisas acontecem segundo a vontade de Deus. É o braço de Deus que atua nas nossas vidas. E as exigências divinas, arrependimento, reparação, retorno ao bem. Tá? Primeiro a gente se arrepende. Depois a gente se coloca no lugar daquela pessoa que a gente fez mal através da reencarnação. E aí depois nós reparamos o mal que fizemos. Se a gente não reparar o mal que fez, nós não evoluímos. Então, por exemplo, tirei uma vida, devolvo aquela vida
como pai, como mãe, lesei, roubei do meu sócio, eu devolvo nessa vida os bens que eu tirei dele. A reparação é da lei. Não adianta pedir perdão e esperar por um perdão de Deus. Deus, perdoe as minhas falhas. O que ele vai fazer? Ele vai te dar caminhos para reparar as suas falhas. Nós não precisamos pedir perdão, nós precisamos pedir meios e caminhos de reparação. Por quê? Porque senão essa persistência no mal gera um castigo que nós mesmos geramos para nós. Esse castigo seria eterno se o espírito permanecesse eternamente no mal. Então, quanto mais a gente permanece no mal, mais a gente vai sofrer. E o sofrimento, ele é um castigo. Tá? Deus estende sua misericórdia ao arrependido. A eternidade das penas, ela é relativa, ela não é absoluta. Por quê? Porque quando a gente está sofrendo, e os espíritos nos contam isso nas sessões mediúnicas, por exemplo, vamos pegar o espírito de uma pessoa que atentou contra a própria vida. Ele tem a sensação de que ele vai sofrer para sempre. E aí, naquela sessão mediúnica, a gente fala, meu irmão, seu sofrimento acabar hoje, se você pedir isso para Deus, você quer que acabe? Quer. Então você vai ser recolhido a um hospital, na espiritualidade, e ele vai para aquele hospital. Mas ele precisa entender, né? Então, a partir do momento que ele entende, André Luiz, quando que ele foi retirado daquela zona de sofrimento? Então, depois desses 8 anos, aí 8, 9 anos, né? Aí ele caiu em si e pediu com toda a força da alma dele, foi resgatado. Mas até então ele tinha a impressão que ele ia sofrer para sempre. Todo espírito tem oportunidade de redenção. O arrependimento genuíno, o que é genuíno? Verdadeiro. Sincero, verdadeiro. Sincero, isso. Abre caminho para o perdão. Tá? A esperança infinita para toda criatura. E conhece o erro. Então, como é que é o nosso caminho de volta para o bem? A gente reconhece o erro, se arrepende, expia, que é se colocar no lugar do outro, e repara o erro cometido. É para isso que a gente reencarna, para reparar os erros cometidos. Essa é a misericórdia divina. E aí, nós temos as tendências inatas. O que são tendências inatas? São aquelas aptidões que a gente traz do nosso passado. Às vezes a gente não é médico, mas você sabe como curar uma doença. Ou você tem uma mediunidade de cura. Né? Às vezes você toca numa pessoa, a pessoa se cura. Por quê? Porque aquilo é uma tendência do que você já... É um conhecimento que você já angariou no passado. E você traz aquilo. Mas você não vai desenvolver nessa vida, mas nem por isso ele está... Você o perde. Né? Eu dei esse exemplo, mas pode ser... E também o contrário, as nossas más tendências, elas são os restos das nossas imperfeições passadas que a gente não conseguiu trabalhar nas nossas experiências encarnatórias anteriores. Então, assim, eu queria saber o que eu fui na vida passada. Observa o que você é hoje. Observa quem você é hoje, como você é hoje, você foi muito parecido na vida passada. Ponto. E as nossas inclinações, ou boas ou más, elas são evidências da nossa reencarnação, das nossas experiências reencarnatórias. Cada vida se lavar de algumas impurezas. Esse é o objetivo de cada... Não seria nem cada vida, né? Porque a vida é única. A partir do momento que o espírito ele é criado, ele é uno. Mas ele tem inúmeras experiências reencarnatórias. Ele se lava de algumas impurezas. Tá? O que é o pecado original que a gente vê na Bíblia, né? Que dentro do catolicismo, o batismo seria para lavar aquele espírito do pecado original. O pecado original nada mais é do que as imperfeições que nós herdamos das nossas vidas passadas. Não por culpa de Adão, né? Mas por nossa responsabilidade pessoal. Pelas coisas erradas e ruins que nós fizemos. Então nós temos essas más tendências e elas são indicadoras das nossas faltas passadas. Cada existência é uma oportunidade de reparação. E o progresso, ele é o quê? Ele é a libertação gradual dessas imperfeições. E com isso nós chegamos aqui aos 5 pilares da doutrina espírita. Imortalidade da alma, nós somos espíritos imortais. Deus é eterno. Reencarnação, nós vivemos múltiplas experiências reencarnatórias para evoluir. A justiça perfeita nas consequências, nós entendemos
a partir da lei de causa e efeito. E nós temos responsabilidade pelas nossas escolhas através do uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. E sempre a caminho para a redenção. Porque Deus, ele é um Deus misericordioso. Tá bem? Isso aqui tudo impacta e muda a nossa vida. De que forma que muda a nossa vida? Permite a compreensão sobre as dificuldades dos nossos desafios pessoais. Isso aqui é muito profundo. Muito profundo. Permitir a compreensão sobre as nossas dificuldades e desafios pessoais. Explica que nós somos responsáveis pessoais pelo nosso próprio destino. Eu tiro da mão do outro a responsabilidade pela minha felicidade. Inspira otimismo na evolução contínua. Gera solidariedade com todos em jornada semelhante. Seja insemelhante ou seja abaixo de nós ou acima. Inspira motivação para trabalho no aperfeiçoamento moral. Bem, isso aqui nós precisamos pensar, reler todos esses impactos que tudo isso que nós tratamos hoje gera na nossa vida. Isso vai acalentar os nossos corações em relação a muitas dificuldades que nós temos. E agora, eu queria aqui para que a gente pudesse debater rapidamente, mas eu cheguei no meu limite, se não tivéssemos chegado, mas que nós possamos pelo menos responder para cada um de nós essas perguntas, né? O que significa dizer que a alma é um espírito encarnado? E por que precisamos de várias vidas para nos aperfeiçoar? Como entender que as dificuldades que enfrentamos nessa vida podem estar relacionadas com escolhas que fizemos em vidas passadas? Se Deus é justo e bom, por que existem pessoas que nascem em situações mais difíceis do que outras? Tudo isso aqui nós estudamos na noite de hoje. Por que nascemos com aptidões, medos e inclinações que parecem naturais em nós, se nunca aprendemos essas coisas conscientemente? Então, essas perguntas eu gostaria que a gente pudesse reler, pensar em cada uma delas, para a gente ver se a gente efetivamente entendeu o que eu trouxe nessa noite de hoje. Tá bem? Então, isso é o que eu gostaria de dizer. Eu deixo a palavra aberta. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma participação, nós temos aí essa possibilidade. Se não, eu devolvo a palavra para a Ana Carolina. Ninguém discorda de nada do que nós falamos aqui? Eu adoro quando as pessoas falam assim, eu não concordo com isso que você está falando. Isso é tão bom. A doutrina espírita, ela nos instiga a discordar. Quando eu, ou a Ana, ou a Ilza, falarmos alguma coisa, trouxermos aqui, no coração de vocês falar assim, não concordo com isso. Isso é muito rico, é muito bom. Porque nós precisamos aprender a pensar e a discordar. Então, nunca imaginem que assim, eles não vão gostar da discordância. É bom, fomenta a discussão. Tá bem? Então, sempre estejam à vontade para se manifestar. É isso, Ana, o que você acha? Acho que o pessoal entendeu tanto, foi tão bom que não tem nem dúvida. Que bom, que bom. Eu vou passar os slides para você, tá? E daí Tá a gente certo. já dispara para todos no grupo e quando as pessoas quiserem e puderem, ali está o resumo. Mas lembrando que é um resumo, que é muito importante pegar a obra e ler, porque são parágrafos curtos, tá? Esses itens do 1 até o 21 que nós vimos nesses últimos 2 encontros, cada item desse é máximo um parágrafo e meio, né? Mas com essas explicações, a gente consegue entender um pouco melhor o que está sendo dito aí. Tá bem? Espero que todos possam estar um pouco mais culturalizados em relação ao que a doutrina espírita é para a vida de cada um de nós e possa entender como isso impacta diretamente as nossas vidas. Impacta diretamente. É um conhecimento que, quando a humanidade descobrir, a maior parte da humanidade descobrir, esse mundo já vai ter se transformado num mundo de regeneração. E nós temos o privilégio de conhecer esse conteúdo hoje. Então a gente tem que agradecer a Deus todos os dias essa oportunidade.
É uma grande oportunidade de progresso e de evolução. Para que a gente possa o quê? Deixar de sofrer. Esse é o objetivo. Deixar de sofrer. Progredir, ter uma vida melhor. É isso que Deus quer para nós. Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer que a gente tenha faltas. Deus quer o melhor para nós. Mas depende só de nós. Ok? Ana. Só complementando, Oswaldo, daquela parte que você falou sobre a quantidade de vidas possíveis, né, que os seres humanos estão aqui, eu acho difícil, né? Não tem nem Allan Kardec, não tem essa referência, né? O Allan Kardec fala dos mundos, mundos estéreis, né? São os mundos, a Terra, antes de ser um mundo de prova e expiação, a Terra foi um mundo estéril. Então, ele comenta sobre isso. O que é esse mundo estéril? Aquele mundo que acabou de se formar e não está pronto para poder nem abrigar novas reencarnações, né? E é dito que almas que já seriam almas humanas estariam acopladas, né? Vivendo como fosse um estágio ali de repouso para poder alimentar a Terra, né? Então, assim, aí como que a gente vai dimensionar a quantidade de reencarnações que esses primeiros imigrantes vieram para a Terra, né? Então, e evolução em dois mundos, que você fez referência, também fala isso, né? Ele até fala assim, até os, por exemplo, até nós que estamos hoje como seres humanos, né, já alcançamos o estágio final, possivelmente, né, até as nossas primeiras encarnações em outros reinos foram em outros mundos. Ou seja, muito antes da Terra, inclusive, ser a Terra como a gente conhece. Então, assim, como a gente tem, são teorias, né? Não tem nada fechado sobre isso ainda. Sim, eu acho que é uma das coisas que a gente ainda não está preparado para entender. Não tem gente que não tem nem como você falou, né? A gente não está preparado ainda para entender a eternidade, né? Então é difícil de dimensionar, né? Por isso que eu acho até muito aquelas psicografias, por exemplo, que determinam datas, ou que falam isso, assim, é muito difícil, porque tudo bem, respeitando a opinião daquele espírito, mas não tem como a gente colocar uma data, né? Não tem nem como a gente dimensionar esse tempo aí. Não. Então, assim, a gente sabe que a Terra está no estágio que está, e que ela já foi, antes de ser um mundo de primitivo, foi um mundo também estéril, né? E lembrando que o Allan Kardec começa falando isso no livro dos Espíritos, fala na Revista Espírita, também fala na Expressão Mais Simples, e melhora isso, trabalha melhor isso, quando vai falar sobre a criação lá nos capítulos da Gênesis. Perfeito. Só essa observação. Acho que a Valéria levantou a mão. Isso. À vontade, Valéria. Então, sobre o número de encarnações, eu penso que é uma coisa que não tem como você dimensionar. Nós somos todos diferentes. A gente vê em livros dizendo que pessoas reencarnam quase que imediatamente, outras levam 40 anos, outras levam 400. Então, como que você vai generalizar e dizer que, não, tem 200, 300, 1000? Exato. É impossível. muito até pessoal, né? É muito pessoal e, Então, de fato, esse mecanismo nós não temos. Nesse momento de evolução, nós não temos. E até do livre-arbítrio de cada um, né? Porque você pode chegar na erraticidade e falar, não, eu não vou reencarnar agora porque eu não estou preparado, eu não quero falhar de novo. E fica... que é muito comum. Evoluindo, estudando, Exato. tentando melhorar para quando vier fazer uma vida melhor do que a anterior. Exato. E uma coisa que a Ana falou ali que eu acho muito interessante, que isso vai fazer uma diferença muito grande para nós. Nos encontros anteriores, quando a Ana falava de alguns aspectos da doutrina espírita, como é que Kardec organizou esse estudo? Ele organizou a partir da universalidade dos conhecimentos. O que isso significava? Ele não se baseava em uma única informação. Ele pegava informações, ele fazia aquelas perguntas para médiums em locais e em países diferentes. E aí, ele juntava todas as respostas, e aí ele percebia o seguinte, as respostas são as mesmas. Claro que mudava as palavras, mas a ideia era a mesma. Então, às vezes, a gente lê alguma coisa, nós temos o hábito de, quando um espírito fala alguma coisa,
a gente considera aquilo como verdade. Por isso que a Ana colocou isso muito bem nos encontros anteriores, né? Nós precisamos ter um senso crítico em relação ao que nós estamos chegando à mão. Não é porque um espírito está falando, é verdade. Aquele conhecimento, ele passou pelo crivo da universalidade, né? E por isso é que nós precisamos conhecer as obras básicas do Espiritismo. E isso que nós estamos estudando é a base do que é o Espiritismo. A partir do momento que a gente conhece isso, a gente passa a ler as coisas e ter a capacidade de senso crítico. Falar, não sei se é bem assim. Não é porque eu conheço pessoas, eu convivo com pessoas, você pode falar para ela o que quiser. Se vier um espírito e falar diferente, ela vai acreditar no espírito, porque ele é desencarnado, só por isso. Mas nós temos que pensar o seguinte, o espírito desencarnado é uma pessoa que não tem um corpo. Não significa que ele seja o detentor da verdade, né? Significa que ele interpreta a verdade de acordo com sua história pessoal. Pode ser que aquela verdade não esteja de acordo com a verdade universal que nós estamos tendo conhecimento através da doutrina espírita. Tá bem? Eu só gostaria de complementar também nesse aspecto, porque é algo que muda a nossa forma de analisar o que nos chega à mão. Sejam livros, mensagens de WhatsApp. Cuidado. Aquelas Até mensagens de mesmo, né, WhatsApp. Oswaldo, na teoria da capela, né, os slides de capela, também é uma teoria, a gente às vezes toma como verdade. Né? Então, pode a gente usar como ilustração, né, como você fez, mas tem que ter muitas salvas também. Exato. Eu acho que bate muito com a analogia da expulsão do paraíso, que está na Bíblia, né? Então, assim, e que é o que está acontecendo, a gente tem notícia de que isso está acontecendo na Terra hoje, né? Essa limpeza espiritual de que alguns não conseguem mais retornar para cá. Não conseguem retornar para cá, estão indo para outros mundos. Então, esse degredo, ele é real. Então, eu efetivamente acredito que nós também, muitos de nós, né, fomos também degradados de outros mundos mais evoluídos porque a gente não queria evoluir. Isso é muito de acordo com esses ensinamentos. Mas, claro, que também é uma teoria, não existe em nenhuma das obras básicas da doutrina espírita. Né? Ok? Exato. Acho que foi uma noite muito produtiva, pelo menos para mim. Pude estudar muito. Para mim também. Foi sim. Que bom. Que bom. Ana, então, vou pedir para você fazer a nossa prece de encerramento, por gentileza. Tá bom. Pessoal, vamos continuar aqui com a nossa elevação de pensamento, mesmo à distância, né? Aqui estamos, mas estamos conectados, não só pela internet, mas de forma espiritual também, que é o mais importante. Vamos, primeiramente, agradecer por mais essa segunda-feira de estudo, continuando o nosso compromisso de estudos aqui com o Jesse, compromisso não só, né, para com todos nós, mas para conosco mesmo, né, que o Jesse veio aqui justamente para nos ajudar na nossa evolução. Uma equipe espiritual também se faz presente, também é responsável pelo nosso trabalho. O nosso anjo da guarda também colocamos aqui, ofertamos a nossa gratidão, o nosso agradecimento. Agradecimento também, né, ao nosso querido amigo Oswaldo, que mesmo doente, ministrou essa aula maravilhosa para todos nós. E todos aqui possam também ser abençoados, ter uma ótima semana, que essa chuva fluídica também caminhe para todos os lares de todos nós, às nossas famílias, e também aos nossos colegas que hoje aqui não puderam estar conosco de forma presencial, entre aspas, online, né? Que possamos estar aqui na próxima semana para mais uma continuação do nosso grupo de estudo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Uma boa noite, uma abençoada noite a todos. Ótima semana. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.